Eu quero convidar a todos para estarmos de pé. Vamos fazer uma oração neste momento. Glória a Deus. Esse ambiente aqui, no hebraico, é Beit Tefilá, casa de oração. Então, nós precisamos consagrar cada dia mais, orar, buscar a presença do Senhor. Nós sabemos que existe um Pai a quem nós podemos apresentar todos os nossos problemas, os nossos desafios, os nossos objetivos. E aquilo que o homem não pode fazer, ele pode. Aquilo que a mão do homem não alcança, a mão de Deus alcança. E nós precisamos entender que Deus é Pai. Jesus ensinou a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. E nós precisamos entender que Deus é Pai. Se Deus é Pai, Ele é alguém que se preocupa com o nosso crescimento, Ele se preocupa com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, Ele se preocupa com a nossa felicidade. Então nós podemos confiar que esse Pai, Ele tem tudo o que nós precisamos para alcançar, os nossos objetivos e a nossa missão aqui na Terra. Você que está aqui nessa manhã, saiba que você não nasceu por acaso. Há uma missão de Deus na sua vida, um propósito de Deus na sua vida. Tá? Só para descontrair, quebrar o gelo, pergunta para alguém que está do teu lado: qual é a sua missão aqui na Terra? Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Eu perguntei isso ontem a um dos nossos levitas aqui, Maurício, Qual é a sua missão na Terra? Ele disse: minha missão é pregar o Evangelho. Eu achei bonito. Aí eu falei: vou falar a minha missão. Minha missão é levar pessoas a se tornarem como Cristo. Essa é a minha missão. E aí nós usamos de vários recursos que o Senhor nos dá, a pregação da palavra, eventos como esse. Um evento como esse é simplesmente para isso: te tornar um pouco mais parecido com o teu Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E cada dia que nós buscamos nos parecer com Ele, nós vamos nos tornando ainda mais íntimos do Pai. Você já viu, eu não sei se você... Quem tem mais de 5 filhos aqui? Deixa eu ver aqui. Quem tem mais de 5? Oh, glória! Está Alexandre ali, Você sabe que existe aqueles filhos que são mais íntimos, mais chegados, mais carinhosos, e tem uns que são mais distantes. O pai ama a todos de igual forma, mas aquele que é mais íntimo, ele tem mais acesso, Por exemplo, o pai sai para o mercado, aí tem aquele filho que é mais distante: não, vou ficar em casa. Mas aquele filho mais chegado diz: eu vou com você. Quando chega no mercado, o filho: eu quero isso, o pai dá. Eu quero aquilo, o pai dá. Helena? Aquele filho mais distante, ele, infelizmente, não pode usufruir dessas vantagens. Assim é com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais acesso você tem às bênçãos que Ele quer te dar. Deus ama a todos de igual forma, mas à medida que você se aproxima de Deus, você tem acesso àquilo que Deus tem reservado para você. Então, esse momento é para isso, é para te aproximar do Pai, porque o Pai te ama e o Pai quer ver a sua felicidade, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta manhã estarmos aqui na Tua presença. Pedimos ao Senhor que possa tomar o coração de cada um dos Teus filhos e a sua mente cativa ao Senhor, meu Pai, para que à medida que a Tua palavra for ministrada, à medida que o conhecimento, Senhor, for ministrado nesta manhã, nós possamos absorver, nós possamos, Senhor, Deus, estar sendo edificados, venhamos sair daqui, Senhor, mais fortalecidos, mais capacitados, Senhor. Toma a vida do evangelista Alex, que tem sido um canal de bênção para esta igreja nesta manhã. Toma a vida de cada um dos teus filhos que estão nos visitando pela primeira vez,
Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, impactar o coração deles, marcar de uma forma especial, para que eles venham voltar muitas e muitas vezes na tua casa, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dá para louvar um hino? Vamos louvar um hino aqui? Glória a Deus. Aleluia. Quiser sentar, pode ficar à vontade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare que Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Dê uma salva de palmas a esse Deus que é fiel. Aleluia! Glória a Deus. Quero convidar aqui o nosso evangelista Alex para fazer essa introdução.
liberar o café em nome de Jesus. Quem está feliz de estar aqui essa manhã? Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos, amém, irmãos? Irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Uma manhã de comunhão, né? Uma manhã onde nós estamos aqui para poder parabenizar os pais, né? Sei que foi no domingo passado, mas como a maioria, ou se não todos, estiveram com seus filhos, né? Com a sua família, foi que escolhemos essa data, tá? Recebo com muito carinho, né, esse café, essa oportunidade de estarmos aqui. Deus colocou no meu coração para fazermos uma manhã diferente, uma manhã onde nós estivéssemos reunidos não apenas por um café, não apenas por um brinde, mas um momento também de termos contato com as coisas de Deus, né? E também temos 2 profissionais aqui que Deus nos abençoou para estar conosco nessa manhã, né? Doutora Larissa está ali, médica clínica, doutor Wallace, cirurgião dentista, aqui também se disponibilizaram voluntariamente para estar conosco nessa manhã, nos abençoando com uma orientação, né, tremenda aqui. Inclusive iremos distribuir uns kits, né, de higiene bucal, né, todos receberão, né, nosso amigo Wallace que conseguiu para nós, né, vai ser uma bênção aí na vida dos irmãos. Teremos brindes para sortear. Vai ser uma bênção, espero que todos aproveitem esse momento, tá certo? Que nós estamos aqui nesta manhã de comunhão e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos tomar o café, né, que eu sei que o horário já está adiantado, e logo após, a doutora Larissa já estará iniciando a apresentação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, aproveitem. Som. Mais dá. Gente, gostaria da atenção de todos, tá? A doutora Larissa vai começar a palestra agora, então gostaria que todos pudessem estar atentos, porque com certeza terão assuntos importantíssimos para a saúde de todos nós. Então é muito importante. Quero louvar a Deus pela vida dessa serva de Deus, mulher de Deus também. Assim que falei com ela, ela imediatamente topou essa proposta de estar conosco voluntariamente, nos abençoando com o conhecimento, né, que Deus deu a ela. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas pela vida da doutora Larissa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade, doutora. Deus te abençoe. Vou ficar olhando daqui, porque senão eu vou ficar virando. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui hoje, viu? Estou vendo que é comemoração do Dia dos Pais, né? Quero desejar feliz Dia dos Pais aos papais que estão aqui, tá? Que nesse momento Deus possa me usar mesmo para poder trazer um pouquinho de palavra para vocês, para poder ajudar. No final, quem quiser tirar suas dúvidas, eu vou estar ali, sentadinha, mas podem ir lá também, tá bom? E me deixo disponível para ajudá-los aqui, viu? Hoje eu trouxe para vocês mais um bate-papo, né? Uma conversa. Não quero que isso seja uma coisa tão formal, não. Quero que a gente traga desse momento assim um momento de reflexão mesmo, de ajuda, de cuidado. E aí eu trouxe como tema, quando o pastor Alex me falou assim, Lari, é para falar sobre saúde, né? Saúde do homem. E aí quando o pastor Alex me falou, eu falei assim, poxa, saúde do homem não é difícil de conversar, mas também não é tão fácil, porque vocês, homens, não gostam muito de cuidar de saúde, né? Então, hoje eu quero conversar sobre isso. É uma coisa muito simples, mas que acaba ficando em segundo plano em muitos momentos na vida do homem, que é justamente o cuidado da própria saúde. E eu quis trazer esse tema porque quando a gente fala em cuidado, muitas vezes o homem ele pensa em muitas coisas antes, né? Preciso prover para minha casa, preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar da minha esposa. E quem cuida de quem cuida? Eu sei que a gente tem um Deus que está aqui cuidando da gente, mas a nossa saúde também é nossa responsabilidade, né? E cuidar da saúde não é apenas uma questão médica. Quando Deus ele fala ali, lá no livro de Salmos até, eu te louvo porque me fizeste de um jeito tão especial e admirável, ele fala que a gente precisa cuidar dessa vida que ele nos deu, né? Cuidar do que ele reconheceu
o valor daquilo que Ele nos confiou, que é a nossa vida. Então, saúde também é nossa responsabilidade, saúde também é nosso cuidado, e saúde também é o nosso propósito. Para mudar o slide, eu posso... Só vou fazer assim, tá certo? Então, tá bom. E aí eu quero começar perguntando uma coisa muito importante para vocês. Vocês só procuram um médico quando sentem alguma coisa, né? Eu trabalho em unidade de emergência e muitas vezes eu atendo assim alguém, algum familiar, algum homem que foi prestar socorro e fala assim: doutora, eu só venho aqui quando é para trazer alguém. E é a maioria das vezes o que acontece, né? Vocês só procuram um médico ou quando é para ajudar alguém, ou quando está sentindo alguma coisa, que está com medo de morrer. Porque se o homem tem uma coisa, é medo de morrer. Né? E aí eu vejo que muitos de vocês simplesmente falam assim, ó, depois eu vejo isso, é só uma dorzinha, eu estou bem. E o problema é que a maioria das doenças, elas não avisam que estão ali. Elas são muito silenciosas. A hipertensão é silenciosa, a diabetes é silenciosa, o colesterol alto é silencioso. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual foi a última vez que vocês aferiram a pressão de vocês? Vocês lembram? Muitos de vocês vão falar assim, ó, doutora, eu aferi ontem, mas porque já tenho um diagnóstico, eu sou hipertenso. E aí eu fico com medo de morrer e fico olhando minha pressão. A maioria das vezes é o que acontece. Então, muitas vezes os pacientes chegam lá na UPA, chegam lá no hospital com a pressão 18/9. E essa é a sua pressão habitual? Eu não sei, doutora, porque eu não vejo em casa. Né? Então, a gente fica até sem ter uma noção de se realmente esse paciente é hipertenso ou se é simplesmente um pico hipertensivo que a gente precisa cuidar só ali naquele momento. E aí eu trouxe aqui, homem, você cuida de todo mundo. Não esqueça de cuidar de você. Né? Quando Jesus diz assim, ó, ame o próximo como a si mesmo, existe uma passagem, existe um restinho de frase aí muito importante, é como a si mesmo. Então, cuidar de vocês não é egoísmo, é reconhecer o valor da vida que Deus colocou nas suas mãos e que você não precisa ser um homem invencível. Sua família ela precisa de você presente e precisa de você com saúde, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o slide, ele não está na ordem. Você passa mais uma vez para mim, por favor, meu amor? Pronto. Aí agora acho que ficou na ordem. E aí eu quero te perguntar uma coisa. O que você tem feito pelo seu corpo? Porque, assim, nada na medicina é exato, né? E quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente fala assim, ó, Lari, eu estou indo para o médico só uma vez no ano, ou senão, Lari, eu vou só quando eu sinto alguma coisa. Mas a gente precisa ter um olhar individual da nossa saúde. Eu recebo muita gente que fala assim, doutor, eu estou com a pressão alta, mas a minha vizinha me deu o remédio que ela toma. E aí eu estou tomando também. Só que o remédio da vizinha serve para a vizinha. Então, quando a gente vai, a gente pode comer um bolo de chocolate em 10 casas diferentes. Gente, a receita não vai ser igual. Assim é o nosso corpo. Cada indivíduo é único e tem uma saúde para a gente cuidar de uma maneira individual. E é por isso que a gente precisa ir no médico frequentemente, realizar os exames frequentemente. E não existe uma lista de exames igual para todo mundo. A avaliação deve ser individualizada. Então, a gente precisa ver como é que está a pressão, como é que está o coração, como é que está o açúcar, como é que está o peso, a alimentação. Ver qual atividade física vai ser melhor para você, né? Movimentar o corpo. Parar ou reduzir mesmo, abandonar os vícios, né? Em tabagismo e álcool. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que aqui ninguém vai ter esse problema. Todo mundo tá sem esses vícios. E o acompanhamento médico. Principalmente as consultas regulares e a vacinação em dia. E como serva de Deus, eu sempre peço assim para Deus me usar e para Deus me ajudar a orientar vocês, principalmente em relação à vacina, né? Porque assim, existem muitos tabus aí em relação às vacinas e a gente fica com muito medo. E de verdade, como serva de Deus, assim, não tomando partido político, muito pelo contrário, viu? Mas assim, é só uma orientação. Hoje em dia eu vejo que a vacinação está cada vez menos, as pessoas têm medo de tomar vacina. Mas, gente, há 20 anos atrás, todo mundo se vacinava. E a tecnologia e a ciência não estava tão avançada como está hoje. Então, há 20 anos atrás, vocês acham que a segurança das vacinas era melhor ou era pior? Era muito pior.
Então, hoje em dia, a gente tem respaldo científico, a gente tem respaldo médico, que as pessoas estão cada vez menos usando as vacinas. Né? E isso é muito importante para a nossa vida. Pode passar rapidinho. E junto com isso, até mesmo com a vacinação do Covid, e eu falo com propriedade, porque eu perdi meu pai para o Covid, meu pai tinha 40 anos quando morreu, e eu fico assim vendo a negligência que hoje está. Né? As pessoas não estão mais se cuidando, têm medo de infarto, e fala assim, mas doutora, depois que o pessoal está tomando a vacina do Covid, está tudo morrendo de infarto. E é isso mesmo? Será que é isso mesmo, gente? E aí eu pergunto para vocês, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, como era a qualidade de vida de vocês? Eu estou vendo uns senhorzinhos aqui, me conte aí. Vocês iam para o trabalho andando ou de ônibus? Andando. E a alimentação? Era boa ou era ruim? Porque todo mundo comia coisa de fazenda. Ninguém comia tanta besteira como está comendo hoje. Então, todo mundo se exercitava, todo mundo comia bem, ninguém fumava e bebia tanto quanto está se bebendo hoje. E aí, todo mundo hoje em dia coloca a responsabilidade das coisas na vacina. Mas ninguém esquece, mas ninguém lembra que hoje em dia a nossa qualidade de vida caiu absurdamente. A gente se alimenta mal, a gente cada vez pratica menos atividade física, né? E o infarto, eu trouxe um pouquinho para falar sobre ele, pode ser um fim de uma história que começou muito antes. Quantas vezes a gente escuta assim, doutora, minha vizinha estava bem em casa, infartou e morreu. E aí eu pergunto para você, como era o passado dessa sua vizinha? O que era que sua vizinha estava fazendo lá atrás? Sua vizinha bebia? Sua vizinha fumava? Praticava atividade física? Né? Porque é muito fácil a gente simplesmente falar assim, foi de repente, doutora, que infartou. Gente, nada de repente. O que a gente tem agora do nosso corpo é o processo, né, o acúmulo de hábitos que a gente traz lá de trás. Então, quando a gente fala de infarto, muitas vezes os fatores de riscos cardiovasculares, ou seja, os riscos para a gente ter um infarto, para a gente ter um AVC, ele pode ser modificado. Então, eu trouxe aí que cuidar hoje pode mudar, cuidar hoje pode mudar o que acontece amanhã. E quais são os fatores de risco para o infarto? Tabagismo, hipertensão, alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, diabetes. Tudo isso a gente pode mudar, tudo isso a gente pode evitar. A única coisa não modificável com risco de infarto é o histórico familiar. Só que até mesmo o histórico familiar pode ser reduzido, né, o risco com o histórico familiar pode ser reduzido pelos nossos hábitos. Então, isso é muito importante. E, doutora, quais são os sintomas de infarto? Gente, muitas vezes a gente negligencia os sintomas de infarto. Sintoma de infarto é todos aqueles sintomas que vão começar do nosso umbigo até o nosso queixo, até a nossa mandíbula. Então, muitas vezes a gente está com uma dor no estômago, muita dor no estômago. Eu já recebi pacientes infartando, referindo isso. Doutora, estou com a gastrite atacada, estou com muita azia, estou com muito refluxo. E era infarto. Dor que irradia para a nossa mão. Dor no peito, em aperto, dor que não melhora quando a gente toma remédio, ou se não melhora com o repouso, são todos sintomas de infarto. Então, assim, a qualquer um desses sintomas, corra para a emergência, tá certo? Principalmente os homens que já têm algum histórico familiar, que já têm histórico também de risco, como hipertensão, como diabetes, precisa ter cuidado, tá bom? É o que a gente mais recebe na unidade de emergência, são essas queixas atípicas, né? E aí diz que o paciente está infartando. Pode mudar, por favor, gente. E outro ponto muito importante é a sua cabeça. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender que saúde não é só coração, não é só pressão, não é só colesterol. Existe uma parte que muitas vezes o homem deixa de lado, que é justamente a saúde mental. E aí eu queria trazer uma pergunta para vocês, né? E como é que está a cabeça de vocês? Porque muitas vezes a gente vai para casa, a gente não consegue descansar, a gente não consegue dormir, a gente está ali irritado o tempo todo com as pessoas que a gente ama, né? A gente está perdendo a vontade de fazer as coisas, então é aquelas pessoas que têm essa queixa, poxa, doutora, eu gostava tanto de jogar bola com meus amigos e agora eu não estou mais querendo fazer nada, não tenho mais ânimo para fazer nada, estou me sentindo cansado ali o tempo todo. Não tenho nem mais vontade de frequentar a igreja, só estou indo aos domingos, e assim, porque minha esposa está ali me enchendo o saco para ir. Eu tenho ficado isolado, estou me sentindo ansioso. E muitas vezes esses sintomas eles merecem atenção.
Eu sei que quando a gente está dentro da igreja é tudo mais difícil, né? A gente fica achando assim, não, que Deus não vai deixar, que Deus não vai permitir a gente passar por isso. Mas, assim, para isso, Deus colocou profissionais para poder ajudar, né? Para poder estar aqui, para poder ajudar vocês. E aí eu queria trazer para vocês alguns dos quadros que a gente mais recebe, que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E o que é ansiedade? Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim, doutora, eu estou com o coração acelerado o tempo todo, não sei o que é que está acontecendo. Isso pode ser um sintoma de ansiedade e é tratado. Então, ansiedade é aquela preocupação excessiva, é um medo, é uma tensão, é uma insônia, uma dificuldade de relaxar. Já a síndrome do pânico, ela é um pouquinho diferente, porque ela vem de forma súbita. Então, você está fazendo suas atividades, está trabalhando, e daqui a pouco você sente aquele medo, aquela angústia, parece que você está perdendo o controle da sua vida, e você é tomado pelo medo, você perde o controle dos seus pensamentos, né? E você tem essa sensação mesmo de perda de controle. Pode vir acompanhado de palpitação no peito, tremedeira, sudorese mesmo, então é aquele suor que vem de uma maneira repentina. E tem a depressão, que é aquele desânimo persistente. A literatura, né, lá traz que esses sintomas, a partir de 3 meses, eles precisam ser tratados. Então, assim, doutora, já tem 3 meses que eu estou me sentindo fraco, que eu estou me sentindo cansado, que eu tenho perdido o prazer mesmo de fazer minhas coisas, né, de fazer minhas atividades. E aí a gente precisa procurar um médico. E uma coisa que eu venho trazer para vocês, gente, é que pedir ajuda não é fraqueza. É reconhecer que alguma coisa não está bem e a gente precisa buscar cuidado, né? Cuidar da mente também é cuidar da vida. E a gente não está aqui para enfrentar tudo sozinho. Podem mudar. E outro ponto que eu queria falar é justamente sobre a força, né? O homem, ele é visto como um objeto mesmo assim de força. E eu queria continuar falando sobre isso, sobre a saúde mental, porque existe uma ideia muito presente na nossa sociedade que o homem precisa ser forte ali o tempo inteiro, que o homem não pode reclamar, que o homem precisa aguentar tudo, que o homem precisa resolver tudo. E desde pequeno, a gente ensina isso aos nossos filhos. Eu tenho um filhinho de 7 anos, e eu mesmo falo para ele, menino, para de chorar, que isso daí é coisa que chorar não é coisa de homem. Né? Muitas vezes a gente instrui isso para os nossos filhos, e é um hábito cultural que a gente traz há muito tempo. E eu quero dizer uma coisa, que força não é silêncio. Guardar tudo para si necessariamente não significa que é ser forte. E ser forte é justamente o contrário, é a gente reconhecer, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu estou cansado. É buscar alguém para conversar, para desabafar, os casados buscarem sua esposa. Imagine que felicidade para nós como mulheres. Eu também sou casada. E assim, poxa, para mim é uma felicidade receber um desabafo de meu marido. Olha, amor, hoje eu não estou bem, hoje eu estou muito cansada, eu estou precisando de ajuda. E maior felicidade ainda é poder ajudar, é conseguir ajudar, né? Então, assim, guardar tudo para si não é ser forte. E Deus pode usar pessoas, pode usar família e pode usar profissionais para ajudar. Então, se você tem ansiedade persistente, aquela preocupação constante que não passa, está sentindo muita insônia, cansaço, dificuldade para dormir ou descansar de verdade. E muitas vezes a gente fala assim, busca um psiquiatra para ajudar. Gente, psiquiatra não é coisa de doido, não. Psiquiatra é coisa de quem tem qualquer problema mental. E muitas vezes problema mental não é loucura, não. É porque a cultura, né, a sociedade fideliza tanto alguns paradigmas que a gente fica com vergonha de buscar ajuda mesmo. Muitas vezes eu falo assim, vou te encaminhar para o psiquiatra, mas doutora, eu sou doido. Mas, gente, psiquiatra ajuda você a dormir melhor, viu? Ajuda você a melhorar essas crises de ansiedade. E nem sempre é só remédio controlado que trata isso. A gente também tem outras formas de ajudar. A gente também tem outros remédios que não são controlados, não são estágio preta. Todo mundo fica com medo de ficar viciado. Para poder ajudar. Então, dificuldade, cansaço, irritabilidade excessiva, o uso prejudicial do álcool e o isolamento e o desânimo também são problemas e também precisa de ajuda. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. E ser forte é reconhecer que você não está bem e reconhecer que você está precisando de ajuda. Pode mudar, por favor, gente. E aí eu quero trazer agora a conversa para a família, né? Porque muitos homens têm uma responsabilidade muito grande em casa, trabalha, paga conta, protege,
cuida do filho, da família, cuida dos pais, estão presentes até para os amigos ali, para a própria comunidade. E quem é que cuida de você? Né? Eu volto a perguntar isso e eu vou ficar batendo isso na tecla. Quem é que cuida de você? Doutora, Deus cuida de mim. Eu sei que Deus cuida da gente, não tenho dúvida disso, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque sua família não precisa de alguém que simplesmente trabalhe por ela. Ela precisa que você esteja presente, presente de corpo, de mente, presente na vida. Né? Então, cuidar de si também é uma forma de cuidar da família. E se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, e é uma orientação de Deus para com a gente, né? Podem passar, gente. E não tenha vergonha também de falar sobre saúde sexual, porque saúde sexual também é saúde, também faz parte. E quando a gente fala de saúde sexual, falar sobre isso, principalmente sobre com os homens, é ainda mais difícil, né? Os homens têm esse outro paradigma. E vergonha não protege, informação não protege. E é importante a gente conversar com um profissional sobre libido, sobre disfunção erétil, sobre fertilidade, contracepção, os sintomas urinários. E a saúde sexual faz parte integral do homem. Problemas nessas áreas são mais comuns do que vocês imaginam. E o pior de tudo é que essa área acaba gerando também problemas mentais. Então, uma coisa está ali fortemente ligada à outra. Então, quando vocês tiverem qualquer tipo desse problema, pode procurar ajuda médica, gente. Não pode ficar com vergonha, né? E quanto mais cedo se conversa sobre isso, mais cedo a gente pode investigar, cuidar, tratar e resolver o problema. Que às vezes é um problema simples e que, pela falta de busca mesmo no atendimento, acaba virando uma bola de neve. Podem passar. Já estou acabando, viu? Que hoje eu estou tagarela. E aí eu trouxe um desafio para vocês. Como hoje é domingo, e dia de segunda-feira é o dia que a gente fica se prometendo que vai mudar de vida, não precisa mudar tudo. A gente só precisa começar. Ai, doutora, mas eu vou sair daqui amanhã, hoje, querendo mudar minha vida toda. Pelo contrário, um pequeno passo já vai mudar muita coisa. E aí eu trouxe um desafio para vocês. É porque está ruim um pouquinho aqui, mas aí eu trouxe um desafio, que é o seguinte. Eu trouxe 6 coisas. 6 coisas, só 6 coisas. Vocês só vão escolher uma para fazer a partir de amanhã. Então, assim, quem está com a consulta atrasada, marque uma consulta com o posto de saúde, principalmente de sua casa. Eu vou deixar, pastor, umas guiazinhas para acompanhamento médico com o posto de saúde com o senhor. Sem nome. E aí, quem precisar, pega na sua mão, tá certo? Vou deixar carimbado já. Para quem precisar de algum encaminhamento médico, só vou deixar já com sua mão. Só carimbado, você só preenche com o nome e o encaminhamento para o pessoal, tá certo? Então, quem quiser marcar uma consulta que estiver atrasada, vai poder agendar. Outra coisa, doutora, não sei como é que está a minha pressão. Uma coisinha simples, ir no posto de saúde ou ir até farmácia. Tem algumas farmácias que fazem aferição da pressão gratuitamente. Vamos começar a ver pelo menos uma vez na semana como é que anda a pressão. Lembrando que quem é hipertenso, se sua pressão deu maior do que 13/8 agora, 2 vezes, você já é considerado um paciente hipertenso e já precisa fazer acompanhamento médico com medicamento, tá certo? Comece a se mover, retome ou inicie uma atividade física. Corrida está na moda, gente, é de graça. Olha que maravilha. Melhorar a alimentação, pequenas mudanças, grandes resultados. Todo mundo sabe o que precisa. Eu sei que o profissional, a nutricionista, ela é importantíssima na nossa vida. Mas, no fundo, todo mundo sabe o que é que precisa melhorar. Todo mundo sabe o que é que pode e precisa melhorar. Reduzir o álcool ou parar de fumar e conversar com alguém sobre o que está te fazendo mal, principalmente buscando ali ajuda. Pode ser do pastor, pode ser de sua esposa, qualquer outro profissional. O importante é procurar ajuda. Eu trouxe esse desafio aí para a gente fazer. Vamos ver se a gente consegue. Podem mudar. E, por fim, não esqueça de cuidar de você. Eu quero terminar voltando para a pergunta que a gente fez lá no início, né? Você cuida de todo mundo e não esqueça de cuidar de você. Cuidar de você não é egoísmo, cuidar da saúde não é frescura, cuidar da mente não é fraqueza e procurar o médico não é sinal de medo. E pedir ajuda não vai diminuir você e nem tirar sua hombridade, pelo contrário, né? É reconhecer o valor da vida que Deus deu para a gente, que Ele colocou nas nossas mãos
E você não precisa ser um homem invencível. Sua família precisa de um homem presente com saúde. E de tudo isso que eu falei, eu separei uma frasezinha assim, ó. Se vocês lembrarem apenas dessa frase, eu vou sair daqui feliz. Cuidar de você também é uma forma de cuidar de quem você ama. Tá certo? Quero agradecer pela atenção. E já disse que eu estou aqui disponível para vocês. Viu? Que precisarem de mim, eu estou aqui. Eu sou Larissa. Quem gostou? Irmãos, ó, e olhe que foi só só um spoiler, né? Tudo que a doutora Larissa falou aqui, irmãos, é muito importante para a vida de todos nós. E eu tenho certeza que tudo que ela falou aqui são verdades para todos nós aqui. Para uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas são pontos importantíssimos. A doutora Larissa estava falando aqui sobre essa questão, né, da ansiedade, do psiquiatra, do psicólogo, da necessidade desses profissionais. Eu passei anos com uma convicção contrária a buscar esse tipo de ajuda. 20 anos caminhando com Cristo, uma pessoa esclarecida, né, com formação, e eu tinha essa resistência, sempre tive, que nada, eu sou cristão, rapaz, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu precisar de psicólogo, precisar de psiquiatra, sou doido não, achava que era isso, até quando o acúmulo de muitas coisas me fez ter crise de ansiedade, ao ponto de parar na emergência pensando que eu ia infartar, que eu ia morrer. Fui parar 3 vezes no hospital. E fui tomado de uma crise de ansiedade tão forte que você não consegue controlar. Uma falta de ar profunda, formigamento no braço esquerdo, todos os sinais, os sintomas parecidos com o de um infarto. E quando cheguei no hospital, fez os exames e falou, você está com crise de ansiedade e início de síndrome do pânico, então você precisa procurar um psiquiatra. Quando eu vi aquilo, foi um baque para mim. Eu falei, poxa, eu tenho que procurar um psiquiatra, eu que sempre fui contra e tal, mas eu baixei a minha bola, porque como a doutora muito bem falou, a saúde não está só no coração, no rim, no fígado, no pulmão, no cérebro, não, é no corpo inteiro, que é o cérebro no caso, né? Esse descontrole. O que é ansiedade? É excesso de futuro que você não consegue administrar. Você está com excesso de preocupações de situações futuras que ainda nem chegou. E você fica se martirizando por uma coisa que não está nem no seu controle, porque o futuro pertence a Deus, não pertence a nós. Basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver o hoje. Muitas pessoas estão se perdendo no excesso de futuro, deixando de valorizar o presente que Deus já estabeleceu na sua vida. Tem gente que reclama do carro que tem gente que reclama da casa que tem gente que reclama do filho que tem gente que reclama da roupa que tem gente que reclama porque só está comendo ovo com farinha e arroz. Mas tem gente que não tem nada disso. Você tem um pouquinho e tem gente que não tem nem esse pouquinho. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo e nos encher de Deus no presente, entregando o futuro nas mãos do Senhor. Mas a busca de um profissional é necessária, irmão. Tem pessoas que estão sofrendo psicologicamente, como a doutora falou, porque tem o preconceito, o medo de compartilhar com alguém que foi procurar um profissional desse e ser criticado, e realmente criticam, muitas pessoas criticam. Tem um preconceito, tem um pensamento equivocado sobre as ciências. E eu busquei o profissional, fui orientado a tomar uma medicação que não é tarja preta, funcionou muito bem para mim, um comprimido por dia. Eu estava de um jeito que eu não conseguia respirar, irmão. Foi uma falta de ar terrível. Chega, as costas parecia que estava abrindo, doutor, assim, ó.
passando muito mal. Mas graças a Deus eu segui o protocolo, já estava fazendo atividade física, potencializei a atividade física, hábitos naturais, há muito tempo já vinha buscando. Mas, e outra coisa, comecei a colocar cada preocupação no seu lugar, cada propósito no seu lugar. E haja vista eu viver uma vida muito estressante, porque a profissão que eu exerço de advogado é considerada uma das profissões mais estressantes que tem do mundo, não é só no Brasil não. A advocacia é uma atividade muito estressante. Mas é porque pastor é uma missão, né? É uma missão árdua, verdade. Aí eu posso dizer que até é pior do que ser advogado mesmo. É verdade, esse exercício aí é até tremendo. Então, irmãos, vamos nos cuidar. A nossa família precisa da gente vivo. A nossa família não está preocupada o quanto que a gente vai deixar de herança, não. Eles querem ter a gente o máximo possível, né, ali presente no lar. Nossos filhos precisam disso, nossas esposas precisam de nós. Nós somos coluna, mas a coluna também precisa de manutenção, ela também precisa ser protegida. Nós temos aqui os irmãos, né, profissionais da área da construção civil, sabe? Por mais que você faça uma coluna, se você não revestir ela direito, não fizer ela de uma forma que ela fique fortalecida e protegida, o prédio está comprometido, não é isso, Adailton? Está comprometido, porque se essa coluna ruir, vai tudo abaixo. Então nós precisamos estar atentos. Homens que não querem ir no urologista, tem preconceito com o toque, o exame do toque. Aqui tem alguns presentes que tem esse preconceito, que eu já conversei, já sei. Foge, igual o diabo foge da cruz, como diz aí fora, né? Mas é necessário. Aí tem gente que diz, não, o exame de sangue resolve o PSA, não tem essa eficácia. O de toque é que você vai, realmente o médico vai aferir o tamanho, né, que está a próstata, se está tudo ok, né? Pela minha idade, quando chegar o meu tempo para fazer, doutora, eu acredito que vai ser a laser. Não vai precisar do toque, porque é muito distante quando vai chegar, né? Eu tenho 39 anos, irmão. Até aumentou, né, o tempo da exigência, né? Então, mas os irmãos que já estão, façam, porque realmente faz parte da saúde de vocês, tá bom? Deus... Vocês têm alguma dúvida, gente, para perguntar aí? Vocês têm... Pode falar, querido. É sobre isso. Tá certo. Com certeza. E olha o texto bíblico que a nossa irmã usou. Nós temos que cuidar da nossa vida, que é preciosa, que Cristo nos deu. Cristo nos presenteou com a vida, gente. Nos deu um corpo que é chamado de templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto a vocês, principalmente aqueles que são mais estudiosos de Bíblia, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Senhor nos deu para zelar dele, se você está contribuindo para a destruição desse templo, você está pecando ou não contra Deus? E aí, alguém tem dúvida disso? Então, se você destrói algo que Deus te entregou, te presenteou, você está em pecado. Então, nós temos que estar atento a essas coisas, desacelerar. Só que a gente quer resolver tudo. E eu estou falando aqui, sou até suspeito de falar que eu termino tendo os mesmos problemas. Meu celular ali, misericórdia.
Tem gente que tem dificuldade de responder uma mensagem. Se vê o meu celular, vai surtar ali. De tantas pessoas que eu falo por dia. E grupo, tem hora que eu digo assim, Senhor, muito obrigado por ter me dado força, porque sozinho eu não ia conseguir fazer isso não. É processo, tem que peticionar, tem que fazer petição, tem que ver andamento, tem que ir em fórum, tem que fazer audiência, tem que falar com o juiz, tem a parte política também que eu faço parte, né? Acompanhar, que agora chegou até período eleitoral, tem a parte ministerial que para mim é uma das coisas que mais me traz alegria, é o que nós fazemos na obra do Senhor. Tem família, tem pessoas que me procuram o tempo inteiro e eu atendo todo mundo. Só que eu comecei também a desacelerar, porque tinha dias que eu ia dormir 2 horas da manhã, respondendo mensagens de todo mundo, que às vezes eu estava ali, meia-noite, mandava mensagem, eu ficava respondendo, ou me ligava, eu atendia, 1 hora da manhã, ficava ali conversando, rendendo. Quando eu ia ver, ia dormir 3 horas da manhã, para acordar 7, 6h30, 7, e ali cansado, quebrado, e aí acumulado de muitas outras demandas. A gente precisa respirar, isso não é viver. Desse jeito não é viver. Eu estava sobrevivendo, de domingo a domingo, trabalhando, fazendo. Eu falei, não, Senhor, está errado. Não posso viver desse jeito. Eu preciso dar mais atenção. Sou muito presente na minha família, na minha casa. Mas mesmo assim eu estava me pegando. Eu estou em casa, mas é a mesma coisa de não estar. Porque eu estava em casa, mas não tinha tempo para brincar com a minha filha, conversar com meu filho, com a minha esposa, porque resolvendo um monte de problema para todo mundo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem gente que acha, porque se eu não fizer isso por todo mundo, as pessoas vão morrer, as pessoas vão ficar desassistidas. Esqueça isso. Quando nós morrermos, todo mundo que depende de você vai ter que se virar. Entendam isso, gente. Eu advogo na área de família, trabalho muito com inventários, eu e o doutor Alexandre. Eu vejo isso todo dia. Porque meu pai era isso, era aquilo. Mas quando morre, todo mundo que ficou tem que se virar, aprender a se virar. Se não sabe, vai ter que aprender a se virar. Então não ache que você é o fôlego de vida dos outros, não, porque você não é. Entenda isso. Tem uma frase que eu sempre digo, até sempre falo com o Alexandre. Você não tem como tirar alguém do buraco, sendo que você está lá também. Você só consegue jogar a corda para tirar a pessoa do buraco quando você consegue sair de dentro dele. Estou errado? Se os dois estão ali na mesma dificuldade, como é que você vai salvar o outro? Não tem como, você tem que se salvar primeiro para salvar os outros. Tem uma pergunta que, já estou encerrando, tem uma pergunta que os profissionais, né? Tanto médicos como da área de aviação fazem para algumas pessoas e a maioria erra. Pergunta o seguinte: você está em um avião, está em viagem, e acontece uma pane, uma situação onde as máscaras caem. Aí está você e está uma criança, seu filho ou sua filha. Você vai botar a máscara primeiro em quem? No automático, no senso comum, as pessoas pensam em botar o quê? Na criança, né? Pronto. Aí morre todo mundo. Porque precisa ter alguém que vai ter o controle, vai ter ali um domínio sobre a situação para poder controlar os outros que são menos, como é que eu vou dizer? São mais frágeis, né? Que não têm a mesma habilidade. Então, primeiro o pai coloca, ou a mãe, e aí imediatamente depois assiste a criança. É assim que se faz. Justamente prevendo essa situação de alguém que está apto para salvar o outro. Então nós somos líderes de família, somos coluna em nossas casas. Ser super-homem não é só ver a despensa bonita, cheia de comida, de lanche, as contas pagas, não. Isso não é ser super-homem, não. Ser super-homem é reconhecer realmente, poxa, eu não estou bem, minha saúde não está legal, eu preciso ir no médico, conversar com a esposa, compartilhar suas dificuldades para poder, mesmo porque a Bíblia diz que a esposa é uma companheira, é uma ajudadora que o Senhor nos deu para estar conosco ali, lado a lado, e olha só, da costela, para estar ao lado, é uma companheira necessária e importantíssima para nossas vidas, enquanto casados.
Nossas esposas não é dona de casa e nossas empregadas, não. É uma companheira que também tem uma voz importante sobre a nossa caminhada, também na área da saúde. Então, é muito importante essa reflexão, tá? Por isso que eu fiz questão que pudesse ter um momento como esse, para que pudéssemos refletir, pudéssemos pensar e tirar esse machismo, né? Esse preconceito da nossa cabeça de que não devemos procurar o médico, que não devemos mostrar para a nossa esposa que a gente não está bem, seja no momento, né, da questão sexual, seja numa questão do coração, né, pressão, seja o que for. Converse com a sua companheira e procure uma ajuda médica, tá bom, meus irmãos? Pode falar. Amém. Amém, meu irmão. Também, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Toda honra, né? Toda glória seja dada a Deus. E Alexandre, quando a gente se conheceu, realmente, em um contexto totalmente diferente, né? Do que a gente esperava, de trabalho também. E, na verdade, se tornou um irmão para mim, né? E Deus colocou no meu coração essa missão de levar Jesus, né, para Ele, de falar. E Ele sabe que todos os lugares que a gente ia, sempre tinha oportunidade, eu falava de Jesus. As pessoas ficavam no restaurante olhando, porque nós temos o hábito, né, que todo lugar que a gente chega para almoçar, pode estar lotado como for. Antes de comer, a gente fecha os olhos, dá as mãos para poder orar. Mesmo antes dele tomar essa decisão, ele já me acompanhava nisso, né? E Deus me mostrou uma terra fértil que pudesse ali lançar a semente, né? E você é essa terra fértil, e eu tenho certeza que muitos ouvirão o nome de Jesus através da sua vida, e muitos também tomarão essa mesma decisão que você tomou. E eu sou muito feliz e grato a Deus por ver você e sua família na casa do Senhor, adorando a Deus, com essa excelência que vocês têm buscado, né? Essa é a nossa missão, de falar desse Jesus que é maior do que todas as coisas. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Por isso que eu digo, eu sou apaixonado por Jesus, não pelo que eu tenho, não pelo título que eu carrego, mas pelo que Ele é na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Mais do que o dinheiro, irmãos. Dinheiro acaba, momentos passam, mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. A salvação que Ele nos deu na cruz do Calvário é para a eternidade. Então amem o Senhor, porque quando vocês amam o Senhor, vocês também amam o autocuidado. Preservem a saúde de vocês, amém? Tendo dito isso, Dr. Wallace, ele está disponível, né, para poder dar algumas orientações, tá, a vocês. Ele é cirurgião dentista. Estaremos distribuindo uns kits ali de
higiene bucal, né, que ele nos abençoou aí, conseguiu para nós, foi uma bênção. As meninas estão aí distribuindo os números. Vamos sortear uns brindes para os pais, tá bom? Porque não é justo aqueles que ainda não são disputar com aqueles que já são, né? Então, mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria, se o nosso pastor pudesse arrematar com aquele louvor, se eu puder, que o Senhor é bênção de Deus nas nossas vidas. Agradecer ao nosso pastor, viu, gente? O nosso pastor presidente, pastor Lucas, homem de Deus que tem nos ajudado muito aqui na igreja, né? Só Deus e Ele sabe as lutas que Ele tem enfrentado para nos suportar, né? É o nosso pai, né? Também vamos dizer assim, né? Que Deus continue dando força ao Senhor, saúde, continue lhe dando cada vez mais sabedoria para nos orientar. O Senhor é uma referência para nós, de verdade. Eu sempre digo que onde eu chego eu dou testemunho do Senhor, porque eu conheço muitos pastores, não só aqui em Lauro de Freitas, como fora, e digo que eu conto no dedo os que têm as características, o comportamento, o caráter e a conduta que o Senhor tem. É admirável. Eu sei que eu falo isso, não envaidece o seu coração, porque o Senhor é servo. Mas eu não posso deixar de falar e continuarei dizendo que o Senhor continue sendo esse servo. Porque mesmo quando pareça que o que o Senhor fala às vezes, poxa, não importa, o Senhor é instrumento de Deus nas nossas vidas. E o Senhor tem sido assim um canal, um direcionamento, um instrumento que tem nos ajudado a despertar. Que essa vontade de adorar, de buscar ao Senhor, nunca saia da sua vida. Que o Senhor não diminua nem um pouquinho do volume da sua adoração, porque essa adoração tem contagiado o coração de muitos, e eu sempre digo que esse ministério ele ainda vai crescer muito, não vai se resumir a Itinga, e tudo isso através da vida do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Isso é especial na vida da gente. Obrigado. Irmãos, Alex sabe da alegria que eu tenho, né, de promover os membros aqui da igreja. Não apenas ele, mas cada um de vocês sabem a alegria que eu tenho quando eu falo, né? Aqui a gente tem um pedreiro de qualidade, a gente tem um irmão ali, né, que trabalha com mármore e granito, tem o pintor, tem cada profissão, cada pessoa, né, que congrega nesta igreja. Eu tenho uma alegria muito grande de promover, né, de ser uma pessoa que vai te colocar para cima, e assim, Alex é uma referência aqui para a nossa igreja, né, em várias áreas, né, e eu sou muito feliz. Eu sei que igreja, ela não cresce sozinha, ela não pode cumprir sua missão apenas no papel do pastor, né. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, de forma que não é apenas o sacerdote que tem acesso a Deus. Todos aqueles que confessam a Cristo como Salvador têm acesso a Deus também. E a gente não poderia estar aqui, onde nós estamos hoje, como Igreja Restauração, se não fosse através da vida de um Alex, de um Gilson, né, de um Adailto, de um Rangel, aqueles que chegaram antes, aqueles que chegaram, né, agora. Então, se não fosse através da vida de vocês, o que seria de nós, né? O que seria de mim se não fosse a vida de cada um de vocês? A André ficou com ciúme ali. Se não fosse a vida do diácono André, do evangelista Emerson, né? Irmão Nivaldo, vou falar o nome de todo mundo, amém? Mas sintam esse carinho que eu tenho, né, pela vida de vocês. E olha que presente maravilhoso nosso evangelista nos promoveu hoje, trazendo ali, né, a nossa médica, doutora Larissa, dentista, né? Médico, dentista, Wallace, doutor Wallace. Que bênção, viu? É um prazer ter vocês aqui conosco, né? O nosso irmão Alexandre, que Deus abençoe. Eu já falei que é a dupla Alex e Alex, né? Essa dupla é forte. Deus abençoe vocês que estão aqui também nos visitando hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês foram muito edificados, muito abençoados. E que vocês saiam daqui levando esse tesouro no coração de vocês. E a nossa igreja está com as portas abertas, tá?
Tá? Hoje à noite já quero fazer esse convite para você estar aqui conosco às 18 horas. Se não puder estar hoje, quarta-feira, nós temos um estudo bíblico aqui abençoado, toda quarta-feira com o nosso evangelista. Sexta-feira, nós estamos aqui clamando, buscando a Deus pela nossa vitória. Então venha em uma das nossas reuniões, aqui adorar o Senhor conosco. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Amém? Deus abençoe. Vou louvar? Vocês vão ficar de pé comigo? Agora eu sento e vocês se levantam, né? Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare ao Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declare: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória. Meus amados, vamos fazer o sorteio agora, tá bom? Eita. Meus amados, antes de fazer o sorteio, também gostaria de dar uma lembrancinha ao nosso doutor Wallace. Vem cá, Wallace, por favor. Meus amigos, doutor Wallace, né, apesar de ter essa carinha de menino, porque ele é novo mesmo, mas é um excelente profissional, tá? O pai está ali, todo orgulhoso. Posso chamar de menino, que sou mais velho do que ele, um pouquinho, né? Não sou tão mais velho assim, não, né? Uma lembrancinha. Espero que você goste. Esse menino aqui vi muito pequenininho, né? Senão na barriga tá gozando. Aí, ó, tá vendo? É isso mesmo. Vi na barriga da mãe, conheço toda a família, né? É um lutador, o pai tá ali, é um guerreiro, o William, né? Me viu também criança, sempre um cara lutador, batalhador, e sempre disse para ele que acho muito bonita essa dedicação dele a favor dos filhos e da família. Lutou com todas as forças junto com a esposa para formar o filho, que nós sabemos que não é fácil, né? A área de saúde é uma área que o custo é muito alto, né?
E eu lembro que quando eu cursava a faculdade de Direito, eu tinha uma amiga que ela cursava odontologia na Unime também. E quando ela me falava os custos que era de materiais, não estou nem falando de mensalidade, né? Os custos de materiais para o semestre, eu me assustava com aquilo. Cada semestre era um custo altíssimo, né, de equipamentos para poder se manter ali na universidade, né? E por ser referência, né, ao Dia dos Pais, esse café, né, gostaria de louvar a Deus também pela sua vida, William, assim como de todos os pais que estão aqui, né? Estou puxando aqui essa referência, contando um pouco da história, né, já que ele também se disponibilizou de estar conosco nessa manhã, né, um menino formidável, né, profissional, que tem se colocado à disposição para nos ajudar. Os irmãos sabem que nós temos um projeto, o Dr. Alex Santana e amigos, que vamos até as comunidades para poder levar ação social para as pessoas, independente de política. Eu sempre tive essa vontade, essa predisposição de poder ajudar as pessoas, até muitas vezes quando eu não tenho, porque eu não tenho patrocinador. Meu patrocinador é Deus. E amigos, familiares, amigos como Alexandre, que desde o início, quando comecei a fazer, acreditou, né, para poder apoiar essa causa. E tem os outros irmãos aqui também na nossa igreja, que também tem nos apoiado, nosso pastor, nesta causa. Mas louvo a Deus pela sua vida, que Deus ele possa retribuir para você tudo aquilo que você tem feito, tem se colocado à disposição também por mim, por esse projeto. Deus abençoe sua vida, realize seus sonhos, tá bom? E que você seja muito feliz, tá certo, na sua vida profissional, né, com Deus, familiar, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, querido. Estou à disposição também para atendimento na unidade de Santa Bárbara, viu? Pronto. Ele trabalha no posto de saúde ali do Santa Bárbara, tá? Também é um canal de bênção, né, para nossas vidas. Se algum irmão precisar, né, fazer algum tipo lá, qual é o tratamento lá que faz? Como é que chama? Clínico, né? É clínico geral. Clínico geral, né? Então, Odontológico. especialista, aí eu faço encaminhamento. Pronto. Então, se os irmãos precisarem, pode falar comigo, tá? Que nós estaremos pronto. Nós estaremos fazendo o direcionamento, tá? Pronto. Aqui é bênção de Deus. Por isso que eu digo, gente, orem por mim, orem por esse projeto. Porque aí fora, deixa eu só fazer um adendo quanto a isso. Aí fora tem todo tipo de político. Só que eu não sou um político que é cristão. Eu sou um cristão que estou na política. Tem diferença? Muita diferença. Porque o cristão, a base dele vai ser Jesus sempre. Então ele não vai vender os princípios dele por nenhuma negociação que a política promove. E tem muitas. Hoje eu poderia estar com um patrimônio maravilhoso. Obrigado, querido. Se eu seguisse os acordos políticos que tem aí fora. Só que quando eu aceitei, eu permiti estar seguindo a Jesus, eu fiz um compromisso com Deus de ser fiel a Ele enquanto eu viver. E eu, graças a Deus, pela misericórdia e força que Deus tem me dado, eu já consegui passar por situações difíceis, mas eu não neguei o nome de Jesus. E a oportunidade assim na minha mão, na minha mesa, eu rejeitei. Então, disputar com quem está aí fora aos olhos humanos, da forma que fazem, é difícil. Porque participam e financiam todo tipo de coisa errada. Eu não aceito fazer. Porque se eu sou um servo de Deus, se eu sou um representante de Cristo, eu não tenho que apoiar coisas que são erradas, que são contra os princípios de Deus. Então, eu preciso que vocês semeiem na minha vida, porque eu creio que eu sou um canal de bênção na vida, né? Não só dos irmãos aqui da igreja, mas vários outros lugares que Deus tem me permitido ir para lançar uma semente que para mim vale mais a pena falar primeiro de Jesus do que qualquer outra coisa. A política, o resultado dela vai ser uma consequência, é uma construção de relacionamento. Mas eu preciso das orações e do apoio, do acompanhamento dos irmãos, tá? Não é período político para mim, eu só estou apenas falando para os irmãos que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele é muito mais amplo, mas eu também preciso de apoiadores. Eu também preciso de amigos que deem as mãos para mim. E eu já provei, graças a Deus, que eu sou uma pessoa presente na vida de todo mundo.
eu não sumo, eu não desapareço, estou aqui e preciso das mãos dos irmãos cada vez mais ao meu lado para que a gente consiga manter esse projeto, que é muito mais amplo, como alguns viram aqui no Jaraguá, nós levamos uma estrutura para lá e que vamos fazer outra. A gente está querendo fazer mais 2 esse ano, uma inclusive com a nossa igreja, o pastor já conversou comigo, né, voltada para as crianças, né, vamos fazer um trabalho voltado para as crianças, né, então é muito importante que vocês nos dêem esse apoio, tá bom? Vamos fazer o sorteio, né? Todo mundo pegou aí o papel aí, os papai? Carro zero? Ano que vem. Eu tô tentando ver se consigo o patrocínio da BioID aí, viu? Se me preocupe não. Se a BioID me patrocinar, tá tudo certo. Amém. Pega, minha digníssima vai pegar um aqui. Deixa eu ver. Sim, rapaz, mas cadê os brindes para saber qual vai ser o primeiro brinde? Dos brindes. É que tem vários tipos de brinde ali. É o 2, é? E agora? Eu olho assim, eu olho o número assim ou assim? Assim ou assim? Hein? É 6 ou é 9? Não, pior que não. Porque tem um na frente. Tem um na frente, né? Aí eu não sei se é 61 ou se é 19. Não, mas tem um traço embaixo, é 19. Ninguém tem 19 aí não? Ninguém? Aê! A salva de palmas pro nosso amigo. Cadê? O brinde você pode escolher ali na venda. Vou fazer assim, ó. Pode escolher lá, Rocha. Cadê alguém? Alguém acompanha ele ali para poder... Não deram papel para ele não? Gente, cadê o pessoal que está distribuindo os números? Ele aqui, o genro de Reinaldo. Encaminha ele ali, por favor, para ele escolher qual que ele vai querer. A gente tira a foto no final. Tem copo térmico, tem caixa de ferramenta. E aí, vamos lá? O próximo, hein? Tô chacoalhando aqui para não ter, viu? Ó. 21. Cadê ele? Já pegou? Já pegou? Pronto. Então, vamos lá. Rapaz. Quem é o parente do 11? Depende. Quem é o parente do 11? Número 10. Ai, Denis aí, ó. Nosso irmão Denis lá, ó. Salva de palmas. Eu sei, o pessoal depois tira foto comigo. Olha lá, Denis, lá, ó. Alguém auxilia nosso irmão Denis aí na mesa. Alexandre pegou? Pegou o papel? Agora Flor vai pegar uma depois. A irmãzinha dela pega o papelzinho. Só o dedinho. Isso. Um só, pai, um só. Pegue um. Peraí, dá aqui, papai. Não. Não, na sua mão mesmo, deixa ela pegar um aí, na sua mão. Vem, filha, aqui. Pronto, já chega. Na mão de papai. Tá bom, papai. Na mão de papai. Tá bom. Vai aqui. Aí, ó, pronto. Pronto. Viu? No final a gente tira a foto ali. Vamos lá. Eita. Ô, rapaz. Poxa, rapaz. Esse número. 12 mais 1 é dar quanto?
12 mais 1. Pronto, é esse número. É aí, seu Zé lá. Ó. Pronto, seu Zé. Salva de palmas, gente. Ô, gente. 13. Leva ele na mesa. Pede alguém para acompanhar, filha, que você está tirando as fotos. Vou pegar um aqui, viu? Aí, ó. Pronto. Mais um número, hein? Ele de cabeça para baixo é um número, ele de cabeça para cima é outro número. 9. 9. É o seu, né? Aí ele vai. Tá ali. Então aí, salva de palmas. Salva de palmas para ele. Eu pensei que o senhor era 9. É 6. Certo. Rapaz. Como é que pode? Rapaz. Metade de 6. Aí. E aí, como é que tá aí? Tem quantos brindes aí daí? Hã? Depois que Davi pegar o dele, tem 3 aí. Vai ficar 2. Eita. Eita, é agora, viu? É agora, viu? É agora. Eita. É agora, viu? O 1 e o número da perfeição. Não, 11 não. 17. Aê, Reinaldo. Olha lá, ó. Vê você? Lá na mesa, lá. Escolhe lá o 17. 17. Aí. Olha aí. Orem aí que esse é o último, viu? Esse é o último, hein? Depois do número que foi sorteado agora. 18. Que é? Aí, pastor Cláudio, olha lá, ó. Glória a Deus, tá vendo? Rapaz, essa mesa aí foi forte aí, viu? Rapaz, aí, ó. Só diretoria aí. Aí, ó, tá vendo? Rapaz, ali também, ó. Essa daí também, ó. 3 aí, 3 ali, rapaz. Meus irmãos, estamos encerrando. Vamos tirar, né, uma foto. Os kits, né? Vamos distribuir ali. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gostaria de agradecer a Deus pela vida, né, das irmãs que nos ajudaram. Andressa, Malu, Joérica, irmã Cássia, irmã Laís, né? Nos ajudaram bastante também, os irmãos que deram esse apoio, tá certo? Foi uma singela homenagem, mas espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido uma manhã abençoada na vida de vocês, porque esse é o nosso objetivo, o objetivo da nossa igreja é promover um ambiente onde nos faça ter contato com Deus, onde nos faça fortalecer a comunhão com os irmãos, né, a estarmos bem. Poderíamos estar em qualquer outro lugar agora, mas escolhemos estar aqui, né, ouvindo testemunhos, ouvindo coisas que falam dos céus e da importância de buscarmos ao Senhor, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração, encerrando, né, este momento, agradecendo a Deus. Gostaria de chamar a doutora Larissa e doutor Wallace aqui, que eu quero orar também pela vida deles, tá bom? Muito obrigado a todos. Meu amigo Rocha, tem um tempão que a gente não se via, fiquei muito feliz com a sua presença, tá bom, querido? Seu Zé, né, que a gente se fala, mas não estava assim junto sempre, pastor Cláudio, William, né, todos os amigos, né? Davi veio de lá de Abrantes, né, para também estar com a gente aqui, para abençoar nessa nossa programação. E sou grato a Deus, Alexandre, meu irmão,
Sabe que você mora aqui no meu coração, minha cunhada. Eu amo vocês também demais. Saiu de lá do Cabula, né, para estar aqui também prestigiando nossa programação. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor, mais uma vez por essa oportunidade. E vamos orar ao Senhor. Amém? Amado Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, antes mesmo, Senhor, aleluia, de agradecer por outras situações, eu gostaria, Senhor, de louvar ao Senhor pela vida de doutora Larissa e de doutor Wallace. Pai, eu não tenho, Senhor, capacidade de conhecer o íntimo do coração deles, mas o Senhor conhece o que se passa na mente de cada um deles e sabe as suas necessidades. Pai, eu te peço de forma extraordinária, retribui a eles tudo aquilo que eles fizeram por nós nesta manhã. Realiza os sonhos, realiza os projetos, tudo aquilo que tem tentado tirar a paz e a alegria dos teus filhos. Que o Senhor possa agora visitar esta causa e tirar todo o impedimento, todo o obstáculo, tudo aquilo que tira a paz, seja retirado agora, em nome de Jesus. O teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, está presente em nossas vidas, em nosso meio e também contribuindo em nossas decisões. Eu te peço, Senhor, move os céus em favor da causa dos teus filhos, porque nada pode superar, Senhor, o poder que há na tua voz, o poder que há no teu nome, Senhor. E é através do teu nome que nós determinamos a vitória dos teus filhos, que elas sejam prósperos na tua presença, Senhor, que caminhos possam ser abertos, Senhor, em nome de Jesus sobre a vida deles. Visita a casa deles, Pai, vai guardando, livrando de todo mal, vai trazendo a providência, vai trazendo suprimento, que nunca falte nada sobre a vida deles, que a profissão deles, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos, para que as pessoas que sejam atendidas por eles sintam, Senhor, o teu amor, sinta, Senhor, o teu toque. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, em nome de Jesus. Eu quero te louvar pela vida de cada um que veio aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, cuida da vida deles, Senhor, pessoal, física, Senhor, psicológica, espiritual, que eles possam, Senhor, sair daqui nesta manhã com o coração cheio, Senhor, de gratidão a Ti, Senhor, não a mim, mas ao Senhor, porque quando eles são gratos ao Senhor, ao mesmo tempo as energias positivas na minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Lucas, homem de Deus que tem, Senhor, dirigido este ministério junto com a sua esposa, a missionária Mara, aleluia, com todo amor e dedicação. Continua sendo na vida do teu servo, Senhor, cuidando dele, livrando de todo mal. A cada irmão que veio aqui, Senhor, nesta manhã, amigo que vieram prestigiar, continua com eles, realizando, Senhor, o desejo do coração, cuidando de todas as suas necessidades. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos permita um resto de domingo abençoado e uma semana de vitória através do poder que há no teu nome. Muito obrigado por tudo, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, glória a Deus.